Olá, tudo bem? Meu nome é Ailton e você está no canal Bíblia para Todos. Muito obrigado pela tua atenção, por você se inscrever nesse canal. E nós estamos aqui nos deliciando com a Bíblia. Nós estamos aqui aprendendo a cada vídeo, passo a passo, desde o início, e nós vamos longe. Se Deus quiser, nós vamos aprender muito. Deus vai falar muito conosco. A Bíblia vai ser este livro e essa companheira nossa diária. Nós vamos depois ler a própria Bíblia, enfim, é todo um projeto que tem aplicativo, e-book, audiobook, nós temos o Face, nós temos Instagram, nós temos livro, enfim, e logo mais nós temos um game bíblico aí, enfim, aguarde aí, mas nós já temos toda uma estrutura que ela nasceu para que a gente tenha um acesso mais simples à Bíblia, para que ela fale e nos transforme e não tenha barreiras nenhuma. Muito bem, já vimos sobre a Bíblia, o quanto ela é especial, já vimos a sua estrutura em gênero literário, nós vimos ela em ordem cronológica, porque é importante ter uma visão histórica da Bíblia, para que a gente não tenha uma visão histérica da Bíblia. E nós hoje vamos falar um pouquinho mais sobre essa ordem cronológica. E vamos acrescentar o tempo, quando que aconteceu, vamos acrescentar personagens à história e algo novo que poucos têm acesso, fora da Bíblia, o que aconteceu, qual história estava paralela à Bíblia. O que aconteceu em relação a invenções, o que aconteceu em relação à história fora da Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Nós falamos na ordem cronológica que a criação foi a primeira coisa. E a criação, naquilo que a gente tem conhecimento, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, 3.975, um pouco mais aproximado. Quais eram os personagens dessa história da criação? Deus, Jesus e o Espírito Santo, que é a Trindade. Mais para frente, vamos entender bem de maneira simples o que é realmente a Trindade. Fora da Bíblia, nós não temos nada aqui, nem poderia, não tem ninguém que inventasse alguma coisa, que tivesse alguma ação diferente fora da Bíblia. Muito bem. Depois que a criação aconteceu, Deus resolveu fazer uma aliança com a criação e ele viu que o homem e a mulher tinham algo muito dele, era imagem e semelhança, então vou fazer uma aliança com o casal. Pois esta aliança deu errado, porque o homem não fez a sua parte, pisou na bola, quis ser independente de Deus, Deus falou, então não quero mais fazer uma aliança com um casal, eu quero fazer uma aliança com uma família agora, também deu errado, então eu não desisto, eu quero fazer uma aliança então com uma nação, e fez com Abraão. Então aqui está a história, que desenrola mais ou menos de 4.000 a 2.000 anos, mais ou menos. Quais são os personagens? O casal, Adão e Eva, a família de Noé e a nação de Abraão. Então já temos aqui a história das três principais alianças e os personagens que têm a ver com elas. Adão e Eva, Noé e Abraão. Nós temos também aqui Jó, que é na ordem cronológica, contemporâneo de Abraão. Vimos também no último vídeo. E fora da Bíblia? Fora da Bíblia, a gente tem a primeira maravilha do mundo antigo aqui, que é uma pirâmide egípcia chamada Gizé ou Gizé. Aqui também foi inventada a tinta, o álcool e o vidro. Já tínhamos movimentos e invenções que faziam aqui o álcool etílico, por exemplo. Já podia ser usado até como coisas medicinais. Muito interessante. Muito bem, estamos aqui mais ou menos em 2000 antes de Cristo. Ok, esta nação, no período de 1898 a 1807, ela nasce
e nasce nas mãos de Abraão, Isaac e Jacó, que são os personagens. Então nós temos a história nasce uma nação, a terceira aliança que Deus quis fazer, e a história a partir daqui continua até o fim, essa nação sendo a protagonista da história. Muito bem, fora da Bíblia eu tenho alguma coisa? Nada muito excepcional se fez aqui. Tem a história, nasce uma nação, personagens Abraão, Isaac e Jacó. De 1807 a 1410, mais ou menos 400 anos aqui, a história conhecida é que a nação cresce tanto que ela traz medo ao faraó, ele a escraviza e Moisés é levantado por Deus para libertar. Então aqui é a história. Quais os personagens? José, o sonhador José, que livra a nação da fome e ela cresce muito no Egito, e ele traz essa nação para o Egito, por isso que tudo acontece aqui no Egito, inclusive a escravidão e a libertação. E Moisés é o outro personagem que liberta a nação do Egito e vai para a terra, caminhando para a terra. E fora da Bíblia, nós temos a raiz quadrada sendo inventada pelos babilônicos. E medicina e cirurgia. A partir do álcool etílico já nasceu aqui a ideia de usar o álcool como medicinal e a medicina e a cirurgia já veio a reboque. Bem interessante. De 1410 a 1076, a história continua com Israel e agora, após a libertação e a saída do Egito para a terra prometida a caminho, Josué conquista a terra. E depois o governo passa, com a morte de Josué, a ser instaurado pelos juízes. Nós temos Eude, Débora, nós temos Gideão, nós temos Sansão. Aqui é a história de Israel conquistando e sendo governada. Quais os personagens? Josué, Samuel e Juízes. Falamos. E fora da Bíblia? Fora da Bíblia, nós temos aqui a morte do faraó Tutancâmon, bem famoso. E a seda era inventada na China e a primeira greve de funcionários e empregados no Egito. Isso na época que juízes estavam dominando a nação de Israel, isso aqui na China e no Egito. Continuando, depois do governo de juízes, em 1076 a 945, nós temos ainda a história de Israel na Bíblia e agora a monarquia e a Era de Ouro. A monarquia é o reinado, 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Ficou fácil aqui falar dos personagens, Saul, Davi e Salomão. Sendo que a Era de Ouro veio pelas mãos de Davi e a decadência veio pelas mãos de Salomão. Saul foi um rei ruinzinho que passou quase que a vida aí perseguindo Davi de inveja, e Davi foi o rei realmente muito especial, mas teve problemas com seu pecado e com a sua família. E Salomão foi aquele que parecia que ia ser o melhor rei. Ele herdou uma vida de ouro, um berço de ouro, como nós dissemos. Mas isso não fez bem para Salomão. A prosperidade mais prejudicou do que ajudou. E ele teve uma mania de fazer coisa grande, mais palácios e mais palácios, e ele foi fazendo casamentos políticos, teve 1000 mulheres, 700 esposas que ele costurou casamentos políticos e 300 concubinas. Deu tudo errado, realmente só podia dar errado. E isso culminou de 945 a 586 na divisão da nação através
de Roboão e Jeroboão. E o cativeiro foi a consequência. Com a divisão da nação aqui, Nabucodonosor entrou e conquistou a terra, destruiu tudo, fez uma limpeza étnica, tentando destruir a coluna central de Israel, querendo destruir tudo. Levou pessoas para a Babilônia, os jovens, enfim, fazendo uma lavagem cerebral. Enfim, foi um período de destruição para Israel. Quais os personagens? Roboão e Jeroboão, que são os personagens aqui, os pivôs da guerra civil que separou e virou Israel do Norte, Israel do Sul. Os reis, tanto depois de Salomão e depois do cativeiro, viveram aqui, os profetas tentando falar para os reis que tinha que voltar à essência e tudo mais. E fora da Bíblia, nós temos os primeiros Jogos Olímpicos, os estudos dos planetas, Roma sendo inaugurada e a segunda maravilha do mundo antigo. Como nós estamos falando dos babilônicos aqui, que fizeram com que Israel fosse escravizada, nós tivemos aqui os jardins suspensos da Babilônia, que é a segunda maravilha do mundo antigo. Muito bem, de 586 a 400, nós estamos caminhando para o fim do projeto chamado Nação de Israel para as nações, que Israel tinha um propósito, serem uma bênção para as nações. E todo este trabalho que a Bíblia conta é Deus tentando dizer, vocês nasceram para serem uma bênção para as nações. Mas Israel não quis cumprir o propósito de Deus de serem uma bênção para as nações. Eles queriam sim serem livres da escravidão, mas não quiseram cumprir o propósito de Deus de serem uma bênção para as nações. Resultado, deu tudo errado o projeto. Mesmo assim, Deus foi bom. Depois de 70 anos de cativeiro, Deus levantou no mundo um general que invadiu a Babilônia e saqueou tudo para eles. E Israel, que estava sob as mãos dos babilônicos, passaram a ficar na mão dos persas, mas eles eram gente fina, eram legais. Falou, volta lá, reconstrói o templo, reconstrói os muros, vão lá e vivam a vida de vocês. É óbvio, ainda escravos nossos, porém vai ser mais leve para vocês. E houve um retorno a Jerusalém depois do cativeiro. Essa é a história. É basicamente a história central aqui. Os personagens Esdras, Neemias e os profetas do pós-exílio. Aqui, Ageu, Zacarias e Malaquias. E fora da Bíblia, nós temos Buda nascendo, o correio sendo inventado e a terceira e a quarta maravilha do mundo antigo. Aqui os gregos já estavam dominando essa questão das construções maravilhosas. Então nós temos o templo de Diana e nós temos aqui a estátua de Zeus. Tudo grego. Muito bem, acaba o Antigo Testamento aqui. A nação não deu muito certo o seu propósito, não quis, e aqui acaba com ela voltando para Jerusalém aos cacos. Muito bem, no silêncio de Deus, que são 400 anos antes da vinda de Jesus, nós temos aqui a dispersão ainda maior dos judeus pelo mundo, a chamada diáspora, e a escravidão para outros povos. O judeu ficou escravo dos persas, dos gregos e depois dos romanos. Então nós temos os personagens aqui. Alexandre o Grande, foi um cara grande mesmo em conquistas. Eu coloquei os Macabeus, que era um grupo judeu que fez uma revolta contra os gregos e quase ficaram livres das mãos dos gregos, mas aqui também não deu muito certo, no final pisaram na bola. E aqui nascem os pensadores, Aristóteles, Platão,
Sócrates e muitos mais pensadores aqui. Nós temos aqui fora da Bíblia a quinta, sexta e a sétima maravilha do mundo antigo, que aqui também eram tudo gregos. Aqui eu tenho na quinta maravilha do mundo antigo, eu tenho o mausoléu de Halicamasso. Eu tenho aqui na sexta maravilha o Colosso de Rhodes, e a sétima maravilha é a sétima maravilha que é o Farol de Alexandria, lembrei, Farol de Alexandria, tudo grego, é fantástico. Aqui a morte de Cleópatra e Marco Antônio, que eles se suicidaram, e as muralhas da China sendo feitas mais ou menos de 400 a 1 depois de Cristo, quase o tempo 1 aqui. Muito bem, depois dessa parte, nós temos, enfim, a nova e eterna aliança. Aí Jesus nasce. Então a história, nascimento de Jesus, obra, sacrifício, não só sacrifício, como ressurreição, vitória sobre a morte e delegou poder, o Espírito Santo, para os discípulos formarem uma igreja. Personagens, Jesus e os discípulos. Fora da Bíblia teve alguma coisa? Nada muito importante. De 33 a 64, 33, porque foi quando Jesus morreu, 33 anos e 6 meses. Depois de 33 anos e 6 meses da sua história e obra, veio a época da igreja, de 33 a 64. Quais as histórias? Pentecoste, a igreja foi perseguida. Então já nascia a igreja, o apóstolo Paulo, a história dele nesta época, e as primeiras perseguições da igreja. E nós temos personagens, o apóstolo Paulo e os apóstolos. E por fim, de 64 a 100, mais ou menos, aqui é a igreja também. Até aqui foi Israel, silêncio de Deus. Aqui a história, Jesus é protagonista e a igreja passa a ser protagonista a partir de agora. De 64 a 100, a gente tem uma perseguição ferrenha. Em 64, Nero culpou os cristãos de serem aqueles que colocaram fogo em Roma. Ninguém sabe se foi o próprio Nero ou se foi algum problema estrutural de Roma. Parece que foi algum problema estrutural de Roma. Mas uma coisa é certa, Nero pôs a culpa nos cristãos. E isso virou um reboliço e os cristãos foram mortos. Entre eles aqui, Pedro e Paulo. E João foi para a ilha de Patmos preso e lá ele escreveu o Apocalipse, mais ou menos 90 depois de Cristo. E Domiciano foi pior ainda do que Nero. Então foram várias perseguições e Domiciano, ele era ruim, pensa num cara ruim. Ele fazia aqui as maiores atrocidades que a história conhece com os cristãos. Personagens Nero, Domiciano, Pedro e Paulo. E fora da Bíblia o que aconteceu? O próprio incêndio de Roma, os carimbos foram inventados e em 70 depois de Cristo, Jerusalém é totalmente destruída, que foi nessa época de perseguição. Eles sitiaram Jerusalém, os judeus demoraram para se render e eles ficaram tão raivosos, mas tão raivosos, eles foram tão cruéis depois disso. Quando eles invadiram Jerusalém, eles tiraram os alicerces do templo com pés de cabra, com ferros, de tanta raiva que eles estavam dos judeus, porque eles resistiram muito tempo. E aqui foi uma destruição tremenda de Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra. Exatamente 70 anos antes, Jesus tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra. Isso aconteceu e Jesus, essa profecia foi feita no ano 70, cumprida no ano 70 depois de Cristo. Muito bem, está aqui
a ordem cronológica, um pouquinho mais detalhada, com tempo, história, personagens e fatos fora da Bíblia. Esses fatos fora da Bíblia, eles não têm em muitos lugares. Eu escrevi esse livro chamado Bíblia para Todos, que faz parte do projeto. E em cada livro, aqui é a ordem cronológica, tem 74 imagens, papel cochê, é muito interessante, tem a linha do tempo. Este livro contém muitos dados fora da Bíblia. As 10 maravilhas do mundo antigo, aqui tem os livros que mais influenciaram a humanidade em cada localização histórica da Bíblia, aqui tem as outras invenções, enfim, muita coisa interessante. Se você quiser esse livro, você pode até anotar aí no canal que a gente chega até você, ou tem na livraria El Shaddai, lá na Conde de Sarzedas também, tá bom? É isso daí. No próximo vídeo vamos continuar. Eu ia entrar no outro assunto, mas eu vi por bem nós continuarmos a história da igreja. Nós vamos do ano 100 até os dias de hoje. Vamos passar por mais perseguições, pelo islamismo, vamos passar também pela época que a igreja fazia parte do Estado, ou seja, o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Nós vamos ver aqui também a reforma protestante, vamos ver até os dias de hoje as mega igrejas, tudo que acontece, inclusive hoje, a igreja e a Bíblia online, a Bíblia digital, enfim, vamos ver todo um contexto até os dias de hoje, para a gente continuar aqui a história que a Bíblia contou e o pós-Bíblia, que é a história da igreja até hoje. Muito obrigado, se inscreva no canal, nos ajude a manter este canal e manter o assunto chegando em mais gente. A salvação precisa chegar em mais gente. Muito obrigado, até o próximo vídeo.